E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima aulinha? Nossa terceira aula de, de programação. É, lógica de programação, porém, nossa segunda aula em Python. Já vimos na aula passada entrada, manipulação e saída dos dados, né? Hoje a gente vai ver o próximo passo, assim, que são execuções condicionais. A gente, relembrando, né? A gente vai ver em Python uma ou duas aulas, duas ou três aulas de Python e depois a gente vai dar uma olhada em C para vocês terem noção para quando forem passar para o próximo semestre com robótica. Então vamos lá. O que é essa execução condicional? Eu coloquei aqui, deixei em PDF mesmo, para a gente ler o conteúdo e desenvolver também. Eu deixei o Visual Studio aberto aqui, vou fazer na aula de hoje no Visual Studio. Mas vocês podem fazer no RapIT, podem fazer no Google Colab, vai dar certo o mesmo código. Isso aqui é código simples, tá? Então, em qualquer linguagem de programação, há momentos que o programador precisa verificar condições e alterar o comportamento do programa de acordo com os resultados das condições. Execuções condicionais nos dão essa possibilidade. A forma mais simples de seleção é o comando if. Ele é algumas vezes destinado a uma seleção binária, uma vez que admite dois possíveis caminhos para execução. É o momento que o programa precisa tomar uma decisão e essa decisão vai fazer com que o programa continue, né? Então aqui, ó, a gente vê muito isso no aqui é o if, porque if é porque a gente tá tendo aula no Instituto Federal? Não. É porque if em inglês, né, em português, no caso, traduzindo, ele é o se. Se aconteceu alguma coisa, o programa vai tomar uma decisão. Se aconteceu outra coisa, o programa vai tomar outra decisão. A gente vê muito isso no Excel, que é um. Vocês possivelmente já devem ter trabalhado no Excel. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar 18. Tá? Então, se, que a fórmula tá bem grande aí para vocês verem, né? No Excel ele precisa fazer um teste, né? Então vou pegar aqui, ó. Se o conteúdo da fórmula 1 for maior ou igual a 18, tá? No Excel tem o ponto e vírgula, quer dizer, para separar, né? O teste. Se for maior que 18, então, se essa condição aqui for satisfeita, vou colocar entre aspas maior de idade. Porque no Excel tem a mesma lógica. Se eu estiver trabalhando com texto, eu vou colocar entre aspas. Ponto e vírgula quer dizer o quê? Essa condição aqui não está satisfeita, o contrário. Então, menor de idade. Fecho aspas, fecho parênteses. Ó, maior de idade. Então, se a pessoa tem 5 anos, menor de idade. Se a pessoa tem 19 anos, maior de idade. Aqui, se a pessoa tiver 18 anos, maior de idade também, porque eu coloquei aqui o cálculo se o conteúdo da A1 for maior ou igual a 18. Se, por exemplo, assim, eu posso também fazer cálculos, né? Por exemplo, se for maior de idade, faça 18 mais 3. Não sei se aqui vai dar certo. Vou fazer um teste aqui. Se for menor de idade, 5 mais 2. Deu certo aqui, porque maior, é maior que 18, então eu botei ali um valor. 18 mais 3, 21. Botei para chutar aqui na nossa aula, tá? Isso aqui é um teste condicional, que dependendo do resultado de, de uma condição, ele vai executar um comando, caso contrário, ele vai executar outro comando. Ele fala muito aqui, ó, é uma seleção binária, porque é sim ou não. Ou é essa condição aqui acontece, se ela acontecer vai ser true,
Então ele vai ser encaminhado para um comando aqui e depois vai seguir para o final do programa. Relembrem a primeira aula dos fluxogramas. Caso essa condição não seja satisfeita, é negativo, é falso. Então ele vai executar o comando 2. Aqui eu acho que não ficou dúvida, né? Então, por exemplo, se eu quero entrar em casa, se a porta estiver aberta, então, ó, a porta está aberta. Eu entro em casa. Caso contrário, a porta está fechada, então eu executo outro comando, que é abrir a porta, destrancar a porta, alguma coisa assim. Então, uma condição exclui a outra, né? Então não pode ter um meio termo aqui no caso. É 1 ou 0, é falso ou verdadeiro. Ou a porta está fechada e eu entro, ou a porta eu abro ela e entro, ou a porta está aberta e eu abro. Entre aberta que não existe, porque a gente está trabalhando com informática, a gente sabe que informática é 1 ou 0, é sim ou não, tá? A, a síntese dessa execução é assim, ó. Se a condição aqui acontecer, faço o comando tal. O se não é o que? Se essa condição aqui não foi satisfeita, então faço o comando 2. Olha aqui, ó. Se a condição foi satisfeita, faço o comando 1. Se não, quer dizer o quê? Caso contrário, essa condição aqui não está sendo satisfeita, vai para o comando 2. Aqui eu estou, relembrando a primeira aula, eu estou fazendo o pseudocódigo, né, o Portugal, estou aproximando mais a nossa linguagem de fala, português, mais próximo possível dessa programação. E aqui é um código em Python, que é o que? Aqui, já vimos na aula passada, temos uma variável. Então, a variável é igual ao quê? Valor inteiro. Eu vou trabalhando com um tipo de dados inteiro. E aqui é o input, porque ele vai digitar o texto, digite a sua idade, vai aparecer o texto para mim, digite a sua idade, e eu vou inserir essa idade. O valor que eu vou inserir vai entrar para dentro da variável idade. Daí ele vai fazer o teste. Se idade for menor que 18, sei lá, botei 5 anos, ele vai imprimir, ó, botei entre aspas, tudo que eu coloco entre aspas é texto, menor de idade. O else quer dizer o quê? Caso contrário, se essa condição aqui não for satisfeita, o que é não ser satisfeita? É o contrário disso aqui. É idade ser maior que 18. Então ele vai aparecer o texto aqui, maior de idade. Vamos fazer o teste? Vamos fazer. Vou abrir o VS Code aqui, tá? Vou fazer o mais simples possível. Vou colocar idade é igual a 18, tá? Vamos ver como é que eu coloquei aqui exatamente. If idade bem simples, né? Então, if idade menor que 18. Daí aqui no Python tem isso aqui é da linguagem, tá? O que acontece? Eu vou colocar 2 pontos porque quer dizer o quê? É para o computador saber que a partir de agora eu estou eu estou dando o comando se essa condição for satisfeita. Eu vou dar um enter. Reparem que o cursor, olhem bem aqui, ó, ele já foi para uns espacinhos para frente. Isso aqui no Python é chamado indentação. Se eu não der esse espaço aqui, ele vai dar um erro. Então, para dizer que essa ação pertence a esse comando aqui, esse bloco do if. Então, print. Aqui, né, o GitHub, o GPT, já está dando as sugestões, né? Então, se idade for menor que 18, vou colocar outra coisa para não ficar... o que eu pensei, a pessoa é menor de idade. Tá, isso aí você já deve ter visto no para quem tá trabalhando no Rap IT. Dou um Enter. Aqui, eu vou continuar a programação. Else quer dizer o quê? Se a condição não foi satisfeita, ele vai
executar um outro bloco de instruções. A mesma coisa que o else, ó. Vou dar um enter, vou dar um print, ele já deu a sugestão ali. A pessoa é maior de idade. Então vamos fazer um teste. Ó, já apareceu aqui. A pessoa é maior de idade porque eu coloquei ali 18 anos. Se eu colocar 5, a pessoa é menor de idade. Aqui foi até o exemplo que o colega falou na aula passada. Para eu colocar direto o valor, posso colocar. Mas eu posso fazer um prompt para o programa mesmo pedir idade, né? Então eu vou colocar aqui, ó, int, porque eu quero valor inteiro. Eu não vou colocar 18 anos e meio, 14,7 anos, né? Input, porque eu vou inserir int, porque eu vou inserir um valor inteiro. Input, digite sua idade. Dou 2 pontos, espacinho para ficar bonitinho. E fecho, já está fechado aqui, fecho parênteses. Certo, vou executar, ele vai, digite a sua idade. Eu tenho 6 anos. A pessoa é menor de idade. Vamos executar de novo. Eu tenho um quatrilhão de anos. A pessoa é maior de idade. Tranquilo aí? Volto a dizer, programação, desenvolvimento é um músculo que vocês têm que exercitar. Então, façam, copiem esse código várias vezes para vocês irem entendendo. E me retornem, né? Eu falando aqui, dando aula, pode ser que vocês estão entendendo tudo. Se eu colocar 0, o que acontece? A pessoa é menor de idade. Se eu colocar 18 aqui, ele vai entender que é menor que 18. 18, a partir do momento que ele fez 18, ele já começa a ser 18,00001, alguma coisa assim. Então, ele é maior de idade. Eu poderia colocar diferente aqui, ó. Só muda aqui. Se a idade for maior que 18, daí eu só mudo a ordem aqui. A pessoa é maior de idade. A pessoa é menor de idade. Digite a sua idade, 19 anos. A pessoa é maior de idade. O importante é vocês entenderem, ó. Se o valor que está em idade ali, ó, que o computador recebeu esse valor, for maior que 18, então acontece aqui 2 pontos, porque vem isso aqui são a síntese da programação, né? Dessa linguagem. Tem outras linguagens que não precisam de indentação, tem outras linguagens que precisam abrir um chave, tem outras linguagens que precisam abrir um colchete. Cada linguagem requer esse conhecimento. Só que o importante é que hoje vocês estão eu estou trabalhando com Python, que é mais simples assim para vocês pegarem a lógica. Então, se a idade for maior que 18, imprima a pessoa é maior de idade. Isso aqui, ó, tá indentado para dizer o quê? Que esse print é relacionado a esse if aqui. O else, então, quer dizer o quê? Caso contrário. Pensem sempre assim, ó. Else é um senão, caso contrário. Caso contrário, ele vai executar essa função aqui. No Excel ali eu fiz cálculos também. Posso fazer. Então, aqui, por exemplo, fazer 5 mais 2. E aqui, 2 mais 3, por exemplo. Reparem que eu não botei entre aspas, porque eu não estou trabalhando com texto, ele vai fazer o cálculo. Vamos ver aqui se ele vai calcular. Digite a sua idade, eu tenho 18 anos. 18 anos, 5 mais 2, ele fez aqui, claro. Fez o else aqui.
Deixa eu fazer um 20. Opa! Tava o foco aqui. Aqui. Deixa eu digitar um 24. 7. Por quê? Se idade for maior que 18, então ele imprimiu 5 mais 7. Mais 2, desculpa, que é 7. Vou deixar aqui o exemplo como estava antes. Só dito maior. E aqui só dito menor. Digite a sua idade. 18 menor. Aqui ele pegou 18 ou igual. Vamos ver se ele... 18 maior. Vou fazer 19 maior. Estão vendo, né? Sem todo o resultado aqui. 17 menor. Pra gente fazer um erro, ó. 17.5. Vamos ver se ele vai fazer o cálculo. Ó, vai dar erro porque aqui eu tô trabalhando com inteiro. E ele não pode trabalhar com números com ponto ou com vírgula. Voltando aqui então. Aqui nós temos os operadores. Ó. Posso fazer maior, menor que. Ó, se idade é menor que 18. Menor igual, maior que, maior igual, igual, diferente. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Isso aqui verifica duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Não é o caso hoje, isso aqui já é uma programação mais avançada. A gente sempre vai usar, na maioria dos casos, vamos usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 itens aqui. Vamos fazer... Se idade for diferente que 18, vamos colocar aqui diferente. Caso contrário, se não é diferente, é igual. Então, digite a sua idade, 3 anos. Diferente. Digite a sua idade, 18. Igual. Pode fazer diferente. Se eu colocar dois sinais de igual, quer dizer o quê? Aqui eu não estou atribuindo esse 18 aqui para a variável idade. Eu estou fazendo um teste se idade é igual ao valor 18. Se o valor que está dentro da idade é igual a 18. Se for igual, então imprima igual. Else, ou seja, se não é igual, é o que? Diferente. Então imprima diferente. Vou executar. Digite a sua idade. 18. Igual. E aqui já relembrando um pouco da programação, né? Eu posso colocar... deixa eu ver como é que eu posso colocar. Eu posso digitar aqui, ó. Idade, vírgula, é igual a 18. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o valor de idade que eu digitei e vai colocar. Reparem que eu não coloquei entre aspas porque eu não estou trabalhando com texto aqui. Idade, papapá, valor de idade é igual a 18. E aqui, ó, eu posso colocar idade, vírgula, porque daí faz parte da linguagem da programação, eu coloco a variável, vírgula, é diferente de 18. Vamos ver como é que vai aparecer. Ó. Então, a minha idade é 77 anos, tá? Dou um Enter, ó. 77 é diferente de 18, tá? Não tem como uma explicação diferente dessa aí. Voltamos para a aula. Aqui, ó. Nunca esqueçam, no Python a indentação é obrigatória. Seu código não irá rodar caso esteja mal indentado. Ou seja, ó, tem que ter esse espaço aqui.
Nas linguagens mais novas de programação, nas versões mais novas do Python, né? Se eu digito um if alguma coisa for maior que 18, peraí, ele já completou. For maior, faço o teste aqui e dou um enter, ele automaticamente já coloca o espaço. Caso vocês estejam trabalhando com uma linguagem mais antiga ou o ambiente que vocês estão trabalhando não faça essa indentação, o que vocês vão fazer? Só digitar um tab. Ó, só peguei aqui, ó, dei um tabzinho no teclado, ele dá o espaço certo. É tab, pessoal. Ele vai dar erro se eu colocar espaço aqui alguma coisa. Então, pressionem só o tab, que é a indentação correta. Que é o errado aqui, ó. Fiz um exemplo que dá errado aqui, sem indentação. E aqui eu faço um exercício pra gente brincar na aula, que eu vou digitar ele aqui pra vocês. Deixa eu puxar aqui pro lado. Vou digitar mais rápido, copiando aqui. If 4 mais 5 for igual a 10, pontos, print verdadeiro, else print falso. Coloquei aqui só para copiar para vocês darem uma olhada. Então, vamos trabalhar um pouco na lógica juntos. Se aqui está entre parênteses, mas é do exercício, não se preocupem, funcionaria com ou sem parênteses. Se 4 mais 5 é igual a 10, então imprima verdadeiro. Else, ou seja, caso contrário, imprima falso. O que vocês acham que vai sair aqui? Parem o vídeo, ou digitem aí no interpretador que vocês estão fazendo, no ambiente que vocês estão fazendo, e vejam o que vai acontecer. Vou dar aqui, vou botar para compilar. Ele vai dizer falso. Por quê? 4 mais 5 é 9. 9 é igual a 10? Não. Então, ele vai imprimir a palavra falso. Se eu colocar aqui, ó, 5. 5 mais 5 é igual a 10? Então o que ele vai fazer? Vai executar esses comandos aqui. Verdadeiro. Sempre lembrando, está entre aspas, é porque é texto. Claro, isso aqui é um exercício de concurso, né? Então a gente já sabe que vai aparecer aqui ser impresso verdadeiro. Eu posso também, não vou fazer na aula de hoje, para a gente não complicar mais assim o conhecimento, eu posso fazer execuções condicionais aninhadas, ou execução de condicionais aninhados. É o quê? Após um if, um else, ter outro if, outro else dentro do if. Por exemplo aqui. Por exemplo, chegamos num teste aqui. X é maior que Y. Se for verdade, ele executa o comando A. Vão seguindo pela sequência aqui pelo meu mouse, ó. Ele fez o teste. X é menor que Y? É. Então, vai executar o comando A e vai seguir o programa executando. Mas caso assim, ó, X for menor que Y, isso vai ser falso. Ele vai fazer um outro teste, que é um outro if. Então, daí nesse caso aqui, ele vai perguntar: X então é maior que Y? Se for falso isso, ele vai executar o comando C, por exemplo. Caso isso aqui seja verdade, vai executar o comando B. E é um exemplo que eu tenho aqui, ó. Então, if x é menor que y, então ele vai imprimir x é menor que y e deu. Ó, foi esse comando aqui da direita. Ó. Else, caso contrário, x for maior que y, ele vai imprimir x é maior que y.
E dentro desse if aqui, ó, nós temos um else. Que é o quê? O que pode acontecer? X e Y podem ser iguais. Então nós temos um if. Se esse teste aqui for satisfeito, ele vai imprimir. Caso não seja satisfeito, ele vai fazer o quê? Ele vai para um outro if que está dentro do else, do senão, caso contrário. Isso que a gente vai fazer muito ao vivo em sala de aula no nosso próximo encontro, tá? Aqui, como eu não vou trabalhar com aninhados, não vou executar esse aqui. Esse aqui eu vou deixar para nossa aula presencial. Mas se vocês quiserem, presencial, ao vivo, nosso encontro síncrono. Mas se vocês quiserem fazer um teste aqui, podem fazer na ideia de vocês aqui para verem qual comando que vai dar. Aqui não vou fazer. E nós temos aqui, ó, que é o outro exemplo do if dentro de um outro if. Tá, vamos por calma, por partes. E aqui nós temos as execução de condicionais encadeadas é o que? Chega um ponto que a gente precisa, assim, ó, de outras decisões. Por exemplo, aqui eu fiz um if, um elif e um else. Nós vimos que é if, caso contrário o if não for satisfeito é um else e acabou. Mas no caso é duas, né? Se a gente precisa pelo menos uns 3 testes, então o segundo em diante vai ser um elif, que seria um else if, para ele fazer três testes. Por exemplo, aqui, ó. Python prevê uma forma alternativa de escrever seleções aninhadas como as mostradas na seção anterior. Isso é chamado algumas vezes de condições encadeadas. Então, ó, se o x for menor que y, ele vai imprimir x é menor que y. Caso contrário, se o x for maior que y, então, elif, x maior que y, então aqui ele fez o teste de novo, x é maior que y. Tá, e daí assim, ó, daí a gente chegou num limbo. X é maior que y ou menor que y. E se ele for igual a y? Por isso que tem mais um else. Esse aqui, ó, a representação, x é maior que y, é verdade? Então, executa o comando print aqui. Esse comando A seria esse print aqui, x é menor que y. Caso contrário, x não é menor que y, então ele vai para o outro teste, x é maior que y. Se x for maior que y, o que ele vai fazer? Vai executar o comando B, que no caso aqui, ó, é o print x é maior que y. Caso contrário, se for falso, vai para o comando C. No caso, o comando C, x e y devem ser iguais. Bem tranquilo aí. Elif é uma abreviação de else e if. Novamente, exatamente uma ramificação será executada. Não há limites de elif para apenas... mas apenas um simples e opcional else no final é permitido. Então, vários elifs, sendo que o último tem que ser else. Aqui, deixa eu ver. Aqui é um exercíciozinho. Esses códigos aqui, ó, não... Deixa eu postar aqui para cima. Esses códigos aqui vocês não precisam copiar hoje, porque isso aqui é formatação para ficar coloridinho, não precisa. Aqui é um teste, ó. Digite o dia da semana. Então, se eu digitar 1, o valor para a variável dia vai ser 1. Se dia for igual a 1, imprima domingo. Então, se dia for igual a 2, vai imprimir segunda. Se dia for igual a 3, vai imprimir terça. E assim sucessivamente. Aqui, pessoal, eu fiz vários ifs. Tem como a gente transformar esses ifs aqui em if e elif. Então, daí, o primeiro, dia 1, é um if. Os outros 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são elif.
E caso contrário, se eu não digitar, o que é o caso contrário? Se eu não digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digitar 8, então ele vai colocar como comando inválido. Nesse caso aqui, ó, com 7 ifs, se eu digitar 8, ele vai dar um erro no programa. Tentem aí digitar, faça o teste aí. Ele vai dar um erro no programa, porque o quê? Ele só estava esperando esses 7 valores aqui. Aqui ele está esperando 7 e esse elif aqui engloba qualquer outro. Então é interessante isso aqui. Outro programinha que a gente vai fazer na aula, tá? E deixa eu ver. Faça um programa que leia 2 médias semestrais. Esse aqui. Podemos fazer. Vamos lá. Então, vai receber 2 médias e fazer o cálculo se o aluno passou ou não. Então vamos fazer. Média 1 é igual. Vou colocar aqui float, mesmo sendo da aula passada, né? Por quê? Float. Porque eu posso tirar 5.2, 6.4. Aí, tá, aqui pra gente ganhar tempo, input digite a primeira média. Média 2, essa inteligência artificial facilitando a nossa vida, né? Então, float, digite a segunda média. Então, o que eu vou fazer aqui? Média final é igual média 1 mais média 2 dividido por 2. Aqui, na verdade, aqui eu estou fazendo simples assim. Em sala de aula, que lá nos cursos presenciais a primeira média tem um peso, a segunda média tem outro peso, eu faço o cálculo todo. Mas aqui a gente está simplificando a vida. Então vamos lá. Eu vou primeiro aqui, ó, print a média final é 2 pontos e digita a média final. Vamos executar isso aqui até o momento para ver como é que ficou. Então, primeira média, estão vendo aqui embaixo? Então, o aluno tirou 4.5. Segunda média, 8.3. Soma 4.5 mais 8.3, divide por 2 dá 6.4. A média final é 6.4. Acho que aqui não preciso explicar, né? Esse print aqui, isso aqui já vimos bastante em sala de aula. Agora vamos ver se o aluno está aprovado. If média final for maior ou igual a 7, print. Então, o aluno ficou nesse caso com, sei lá, 8. Qual é? Qual é o resultado? O aluno foi aprovado. Else, ou seja, caso contrário, o aluno foi reprovado. Tá aqui todo o código para vocês copiarem. Vou executar. Então vamos lá. Reparem aqui, ó. Eu vou ir dizendo por linha o que está acontecendo. Digite a média 1, é linha 1 ali em cima. Deixa eu botar o mouse pro lado aqui. Digite a média 1, é a linha 1 do código. Então, estou digitando, eu digitei 5.6. Tá? Segunda média. Estamos na linha 2 do código ali. 8.3. Agora, quando eu pressionar Enter, o que vai acontecer? Ele vai pular a linha 3, que não tem nada. Ele vai fazer o cálculo ali, somar a média 1 com a média 2, dividir por 2, que vai fazer a média final. Ele vai imprimir na tela a média final é o valor da média final. E ele já vai fazer o teste com os prints ali. Então isso aqui num zilionésimo de segundo ele faz todas essas linhas aí. Então, ó, a média final do aluno é 6,95. O aluno foi reprovado. Não existe melhor exemplo para a gente trabalhar com if e else do que esse aqui. A gente está tendo um valor, a gente tem que calcular, tomar uma decisão se aquele valor for maior que algo ou menor que algo e fazer uma ação para isso aí.
Pessoal, o que eu quero de vocês? Vou deixar aqui junto alguns exercícios. Façam esses códigos, façam os códigos da apresentação ali. Que daí na próxima aula a gente tem encontro presencial, a gente trabalha com esse if junto. Certo? Então, bons estudos e até mais, pessoal.